Paula Soares já está com a gente, vai trazer atualizações da previsão para hoje, para os próximos dias. Todo mundo também de olho na previsão para esse fim de semana prolongado por causa do feriado de 7 de setembro. A gente já tem falado aqui sobre todas as preocupações envolvendo prefeitos do litoral que estão ali receosos em relação à possibilidade de aglomerações, como a gente viu acontecer no último fim de semana. Mas, como diria o outro, vamos por partes. Primeiro, vamos começar por hoje, porque a gente tinha a possibilidade de elevação nas temperaturas. Mas, Paula Soares, até agora a gente tem céu encoberto, não tá com cara de que a temperatura vai subir, não. Bom dia para você. Bom dia, Sheila. Bom dia para todos. Bom, a gente está agora com a influência ainda dos ventos que sopram do oceano, né? No comecinho dessa semana tivemos a passagem de uma frente fria, então agora os ventos ainda estão... A frente fria já está longe, né? Mas os ventos ainda estão trazendo umidade lá do oceano aqui para o continente. Então nós começamos o dia de hoje bem nublado aqui na região metropolitana, também no litoral, teve chuva já no litoral, né? Na manhã de hoje, bastante neblina também, mas tudo isso por causa da influência desses ventos marítimos. Só que a tendência para o decorrer do dia hoje é que a gente tem uma mudança na direção dos ventos. Então os ventos vão passar a soprar do interior aqui para o estado de São Paulo, e esses ventos do interior são ventos mais quentes e mais secos também, né? Então, como vai parar de entrar essa umidade do oceano, a gente já vai ter mais aberturas de sol e com isso a temperatura também consegue subir mais. Então agora 9h30, né, a partir de 10 até 11 horas já teremos algumas aberturas de sol por aqui. No decorrer da tarde, sol predominando e temperaturas cada vez mais altas. Aqui na cidade, a máxima para hoje é de 27 graus. O litoral, como já ficou mais nublado, já teve chuva e tudo mais, a temperatura fica um pouquinho mais baixa, em torno aí dos 25 graus. Agora o interior não tem previsão de grandes mudanças em relação aos últimos dias, eles já estão com um tempo muito seco, né, há vários dias, muito sol, essa frente fria nem trouxe chuva, nem nada assim de mudança significativa para o interior do estado, então eles continuam nessa mesma tendência de temperaturas bem altas e de ar bem seco. E aí, aqui nas áreas do leste, né, onde está a região metropolitana e também o litoral, teremos um fim de semana aí, né, com temperaturas mais altas e com mais sol também. Então amanhã a gente já tem o sol aparecendo mais forte, a temperatura já sobe mais aqui na capital paulista e aí já teremos máximas perto de 30 graus entre sexta e o fim de semana. Então vai fazer bastante sol por todo o estado, né, lá para o fim da semana já não tem mais previsão de chuva e as temperaturas vão ficar mais altas, Sheila. Bom, você falou aí sobre esses próximos dias, sábado e domingo, com calor, Sim. com sol aparecendo. Aí na segunda-feira, feriado, continua assim ou aí a gente tem uma nova virada no tempo, né? Não, por enquanto vai continuar assim. Na segunda-feira a gente até tem possibilidade de um pouquinho de chuva, mas que vai acontecer mais para o fim do dia, por enquanto sem expectativa de temporal, né? Então, de forma geral, esse feriadão vai ser aproveitável sim. Não tem, por enquanto, nenhuma mudança tão significativa assim para alerta, né? Agora, esse começo de semana que está sendo mais instável, né? Porque além dessa frente fria que eu comentei que passou, que trouxe mais umidade e tudo mais, nós temos hoje a formação de um ciclone lá na região sul do país, tá bem pertinho do sul do Rio Grande do Sul. Nesse momento ele ainda está em processo de formação, mas ainda hoje ele se forma, ele vai dar origem a uma nova frente fria, então toda a costa da região sul, até aqui do sudeste, o mar fica agitado entre hoje, amanhã, tem risco de ressaca, a Marinha emitiu alertas aí de ondas até 2,5 metros entre o litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, de São Paulo e do Rio de Janeiro também, com mar agitado, então um alerta que a gente tem agora é para esse começo de semana por causa desse ciclone, em relação a mar agitado e em relação à ventania. A região sul do país vai ter bastante vento entre hoje e amanhã, Sheila. Tá bom, Paula, ontem eu me comprometi com alguns ouvintes aqui que queriam saber especificamente o feriado, o fim de semana e o feriado em algumas cidades do litoral. Tem gente perguntando de São Sebastião e de Ubatuba. Calor, temperaturas altas em geral? Sim, temperaturas perto de 30 graus, é bem semelhante à região metropolitana. Então não tem previsão de chuva na maior parte dos dias, né? Na segunda-feira, que é o feriado, pode chover um pouco entre a tarde e a noite, mas por enquanto não tem nenhum alerta, né, para temporal, para grandes volumes acumulados. Então região metropolitana e litoral, temperaturas perto de 30. No interior paulista, bastante calor, temperaturas em torno aí de 35 graus, Votuporanga, São José do Rio Preto, região de Presidente Prudente, algumas áreas aí alcançando os 35 e com ar muito seco. Então, o interior mais quente e mais seco em relação aqui à região metropolitana.
Tá bom, tem o ouvinte aqui falando o seguinte, tá quase garoando aqui em São Bernardo, mas eu acredito na Paula Soares e estou lavando roupa, vai precisar secar. Se não, você manda lá pra casa da Paula Soares e aí ela dá um jeito, fica tranquila. Aí a gente seca com o secador aqui. Paula, um beijo pra você, boa quarta-feira, a gente volta a se falar ao vivo amanhã nesse mesmo horário, até mais.